passa por isso? Esse é o nosso assunto dessa tarde aqui no nosso Ver Mais. Nós vamos conversar com o psicólogo Rodrigo Bonetti. E se você de casa quiser interagir com a gente, vocês sabem que tem espaço aqui com a gente. É só vocês mandarem sua mensagem através do 459-9925-4747. Vamos participar com a gente lá? Manda lá sua pergunta. Em primeiro lugar, boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer e que casa maravilhosa. Eu não tinha vindo ainda conhecer a casa nova, né? Não, ainda não. Estou muito feliz. Está lindo, lindo, lindo. Não, e o bom é nós voltarmos ao vivo de novo, né? Antes era gravado, participou de bastante durante a pandemia nos gravados, agora a gente voltando para o vivo. Graças a Deus, né, Mauro? Poder ver o sorriso novamente. Mas eu queria que você começasse falando pra gente, né? O que é essa síndrome do pânico? Isso também aflorou muito nesses 2 últimos anos, Rodrigo? Sim, Mauro. Primeiro a gente falar que síndrome do pânico, né? A ansiedade como um todo, ela aumentou consideravelmente. O Brasil, ele é recorde, a gente ganha, né, ao longo, em relação ao mundo, somos o principal país com ansiedade. E quando nós falamos da síndrome do pânico, nós estamos falando dessa ansiedade um pouco mais exacerbada. Então, ansiedade todos nós sentimos, mas quando ela se torna patológica, ela vai ganhando uma proporção ao ponto de estar trazendo episódios de pânico. E esses episódios de pânico, você precisa ter todo cuidado, porque ele traz prejuízo, né? Os seus sintomas, eles são realmente intensos e que as pessoas ainda não conseguem necessariamente distinguir. Sabem que não é legal, sentem aquilo como algo ruim, mas não sabem exatamente como proceder, o que procurar, né? Qual profissional procurar. Mas assim, Rodrigo, quais que são os principais sintomas do síndrome do pânico? Porque às vezes as pessoas não sabem que tem e acham que é uma coisa normal ou que é uma doença. Como que é? Perfeito. É que ela se confunde justamente porque o nosso fisiológico começa a agir. Primeiro, para quem está em casa, é preciso entender que toda vez que a gente se depara com algum perigo ou situação iminente, nós acabamos tendo todas umas reações fisiológicas. Então, desde batimento cardíaco acelerado, o pensamento um pouco mais rarefeito, né? Ou seja, o teu corpo destina energia muito mais ao teu corpo do que à tua mente. Isso tudo é estrategicamente pensado, mas quando nós falamos de ansiedade, isso é exacerbado. Então, você vai ter tremedeira, suor, frio, dificuldade de pensamento. Nós vamos ter, às vezes, essa taquicardia, né? Essa sensação de desmaio. Todos esses sintomas são bem significativos. No pânico, nós estamos falando de um episódio pontual. A ansiedade, ela vem normalmente em situações que você não conhece. Então, sei lá, estamos aqui no primeiro programa, é a primeira vez, isso vai me causar uma certa ansiedade. Quando eu tenho sintomas mais exacerbados, eu vou sentir esses sintomas de forma patológica. No caso do pânico, você provavelmente vai ter uma crise de ansiedade. E aí esses sintomas são ainda mais intensos e até a sensação de que parece que você vai morrer. E assim, Rodrigo, quem está próximo a essa pessoa, né? O que ela pode fazer para ajudar a passar essa crise? Porque às vezes ela pode se assustar e vai piorando ali também, né? Porque mesmo a pessoa que está passando pela crise, ela não está sabendo direito o que está acontecendo. Que é o que normalmente acontece, né? Nós tivemos agora, no último filme do Shrek, na verdade, do Gato de Botas, melhor dizendo, ele tem uma crise de ansiedade, né? E o personagem que está com ele só simplesmente permanece ali e o acolhe. Essa, basicamente, é a intervenção necessária, né? Saber que aquilo vai passar, que são sintomas de ansiedade, a importância de conhecer, aprofundar isso. A pessoa que está passando por aquilo, a gente sempre trabalha com uma técnica de observação, né? Então, vai relatando o que ela está vendo, vai relatando o contexto, e se ela não consegue, o nível de pânico está tão alto, só permaneça calma ao lado dessa pessoa e mostrando para ela a sua segurança de que aquilo sim vai ter um fim. Tá. E o que não se deve fazer nesse momento para não piorar a situação? Dizer que vai, né, que isso é uma frescura, ou que para de bobeira, falta de trabalho, né, ou envolver religião no meio. É importante entender que isso acontece, isso vem consideravelmente aumentando. Provavelmente, se você não tem alguém próximo que já teve este tipo de crise, vai ter inevitavelmente. A importância é você se manter calmo, acolher essa pessoa, entender a seriedade da situação, também compreender que às vezes vai haver a necessidade de você prestar um certo socorro, né? Ligar então para o seu psicólogo se ela já faz um atendimento, estar levando ela, porque dependendo da intensidade destes sintomas, ela vai precisar ser medicada, mas ter a tranquilidade e a calma. Em suma, na sua grande maioria, são sintomas que ganham uma grande intensidade, mas que vão diminuindo gradativamente. A importância também de trabalhar com a respiração,
trazer essa tranquilidade no ambiente, isso tudo facilita muito. Isso é muito importante também, mas o pessoal está interagindo com a gente, tem pergunta aí. Boa tarde, Mauro. Sofro com ansiedade e síndrome do pânico. Qual é o melhor tratamento? É o Marcos de Toledo. Marcos, obrigado aí pela pergunta. Perfeito, Mauro. É uma pergunta importante porque, assim, a síndrome do pânico ela precisa ter um acompanhamento concomitante, né? Com um psiquiatra e um psicólogo. Inevitavelmente você vai precisar fazer uso da medicação. Aí a necessidade de trabalhar um pouco com este preconceito, né? São medicações hoje de alta tecnologia, medicações que têm um efeito colateral extremamente baixo e que melhora consideravelmente esses sintomas. Além de ter esse trabalho conjunto com o psicólogo, porque daí ele vai entender o que realmente está efetivando essa síndrome do pânico. O que eu tenho percebido em consultório é que quando você está em uma situação muito acuada, ou seja, não se sente capaz de mudança, perda de emprego, término de relacionamento, situação a qual você não se vê, né, apto a estar trazendo uma solução, é muito possível que esses sintomas venham a se aflorar. Por isso a necessidade deste acompanhamento psicológico. E sobre o medo, a fobia, qual que é a diferença ali? Perfeito. É uma diferença bem drástica, Mauro, porque o medo ele faz parte. Todos nós já sentimos medo de alguma coisa e eles nos protegem, né? Então, quando nós falamos de ansiedade, falamos de medo, na verdade, esses conceitos eles se misturam. O que torna uma ansiedade patológica, ou seja, o que faz com que este medo seja patológico, é quando você não consegue estabelecer controle sobre esses sintomas ou quando eles não estão diretamente correlacionados. Em que sentido? Quando nós estamos em situação de perigo, é normal sentir ansiedade. Então, um primeiro encontro, uma situação inusitada, vir uma apresentação, estabelecer ali uma entrevista de emprego, são situações novas e que a gente não está bem adaptado, é normal sentir este medinho, esse friozinho na barriga, esse coração um pouco mais acelerado. O problema é a intensidade com que isso acontece. Se isso está te trazendo um desgaste ao ponto de você não poder participar da reunião, se você acaba tendo sintomas tão fortes que você não consegue apresentar, por exemplo, um trabalho ou mesmo, né, ali uma apresentação específica, é preciso ter atenção, tá? No caso do pânico em questão, é bem diferente, tá? Você vai perceber como se fosse um sentimento eminente de morte, é muito intenso, então fica fácil diferenciar. Só que isso vai progredindo, então quanto mais cedo você identificar que você possui ansiedade, mais fácil é para estabelecer tratamento. E a fobia, ela tem mais esses sintomas mesmo que as pessoas têm, esse medo? Isso, ela é na verdade o extremo do medo. Então imaginem qualquer medo que você já tenha tido e tente aumentar isso, potencializar em 1000 vezes. Quando você perde extremamente o controle daquilo que você está fazendo ou pensando, muito provavelmente você deve estar com esse momento de pânico, tá? Então ali você vai ter a sensação de que você vai desmaiar, a visão ela parece um tanto quanto turva, esse coração, né? Muitos acabam confundindo, inclusive, o pânico com um infarto, porque ele é muito similar aos sintomas. Então a importância de você se conhecer para que você possa também estar tendo cada vez mais consciência de qual é o seu estado fisiológico, porque isso facilita. Um dos pontos também, se você ainda possui ansiedade ou se você está lidando com o pânico naquele momento, primeiro você buscar este autotranquilizar-se, tá? Trabalhar muito com meditação, trabalhar muito com respiração, esse momento de consciência no presente. Então, quando a gente está em estado de pânico, é interessante descrever o ambiente, isso facilita para que você consiga diminuir essa intensidade toda de sintoma. E assim, Rodrigo, e quais são as consequências do medo, do pânico e da fobia? Perfeito. Na verdade, assim, o medo, como eu havia comentado, ele é natural. Ele precisa acontecer e a gente às vezes tenta evitá-lo, né? Toda vez que a gente se depara com medo, a gente acaba achando ruim. Só que o medo, ele traz uma necessidade de defesa do organismo. Então, a gente precisa do medo. Falo, a ausência de medo é a morte, porque provavelmente você vai perder total noção do que você pode ou não pode fazer na vida. O pânico, né, no caso essa fobia, aí ela entra num cuidado extremamente importante, porque ela traz prejuízo significativo à vida.
Nós temos um aumento considerável hoje na população, como eu havia comentado, o Brasil é o primeiro em relação ao mundo em nível de pessoas com ansiedade, e nós estamos tendo dificuldade, por quê? Porque as pessoas estão tendo esse pânico, isso traz prejuízo ao ponto de afastar do trabalho, traz prejuízo em relação aos relacionamentos, as pessoas têm dificuldade de lidar consigo e acabam não externando isso para os demais, para os colegas próximos, e isso faz com que você provavelmente tenha prejuízo em várias áreas da tua vida. Então, buscar tratamento, buscar este acompanhamento é fundamental. E sobre os tratamentos, no caso da síndrome do pânico, qual que é a forma? Acho que foi a pergunta até parecida com a do Paulo aí, né? São formas medicamentosas? Isso. No caso do pânico, nós precisamos entrar com ansiolíticos, antidepressivos, porque isso facilita, né? Porque dentro dos sintomas de pânico, nós temos dois aspectos. O primeiro, psicológico, então de você ver as coisas exacerbadas demais, você acaba vendo aquilo que, às vezes, né, tempestade em copo d'água, que a gente usa enquanto expressão, normalmente é o que acontece, mas nós também temos a parte biológica da questão. O teu cérebro começa a jogar enxurradas de adrenalina e noradrenalina que fazem com que você tenha que se mobilizar. E, inevitavelmente, na maior parte do tempo, essas enxurradas são tão intensas que você não sabe associar necessariamente ao que você tem que agir ou fugir de determinada situação. Então, o medicamento ele vai controlar essa intensidade de percepção. Aí, ao mesmo tempo, tratamento junto a um psicólogo, porque isso facilita a condução e o entendimento destes sintomas. Lembrando que ansiedade você não tem necessariamente cura. Você consegue ter uma percepção de sintomas. Então, a mesma coisa que acontece quando você perde um ente querido, que ao longo da vida você acaba não perdendo aquela sensação de dor, ela permanece com você, mas também você consegue lidar com aquela dor de uma maneira muito diferente. Ela vai ficando cada vez menos intensa. E isso é o que ocorre, então, com essa ansiedade, você consegue lidar com esses sintomas de forma mais facilitada. E no caso da fobia e do medo, também são indicados esses tipos de tratamento ou já muda um pouco? É o mesmo processo, é o mesmo processo. Quando a gente fala, então, gente, de síndrome do pânico, nós estamos falando de uma linha da ansiedade, tá? Então, quando se trata ansiedade, você automaticamente trata dentro dessa mesma construção. A diferença é que a síndrome do pânico é uma intensidade de ansiedade muito maior, ao ponto de você, sim, ter uma crise extremamente intensa, né? As crises, elas tendem a durar de 15 a 30 minutos. Então, quando nós estamos falando, você vai perceber que você está com síndrome do pânico. O que as pessoas confundem é, às vezes, como um cansaço. Elas falam, não, eu tive essa crise porque eu estou cansado demais. Eu tive essa crise porque eu estou numa situação específica. Eu tive essa crise e me confundi com um infarto, por exemplo, né? Aí a necessidade de você buscar ajuda, porque depois de desencadeada essa primeira crise, a tendência é que ela continue, tá? Não adianta você pensar que ela vai passar. Ponto importante também, as pessoas iniciam tratamento e depois, quando estão se sentindo, né, durante um tempo sem a crise, param. Calma, tá? Termine o ciclo, faça o acompanhamento todo para que essa crise não volte depois mais intensa. Tá, então, tipo assim, essas síndromes do pânico, medo e fobia, elas têm cura, mas tem que ter o tratamento correto até o final. Mas e tem como preveni-las, elas também? Claro que sim, Mauro. A grande questão, na verdade, é o nosso excesso de pensar. Nós estamos sempre projetando a vida ao longo do nosso futuro e esquecemos de viver o presente. Então, esse momento de start, momento agora, ele precisa ser revivenciado. Então, atividade física, uma boa alimentação, se livrar, por favor, né, dos excessos, obviamente, mas o máximo que você puder de café, energéticos, né, substâncias que potencializem como o açúcar, né, ter esse cuidado sempre, fazer o uso de verduras, frutas cítricas, isso tudo favorece o seu tratamento frente à ansiedade. Atividade física regular, isso é extremamente importante, e o sono, né, que são os nossos principais reguladores. Então, se a gente tem uma vida equilibrada, muito provavelmente você não vai passar por esse tipo de sofrimento. Tá vendo, gente? É só ficar atento a essas dicas. Rodrigo, muito obrigado. Vou deixar o Insta do Rodrigo ali também. Se você quiser saber mais sobre ansiedade, síndrome do pânico, pode interagir com ele lá também, que ele vai ajudar vocês, ou vocês podem dar sugestões do que vocês querem que ele traga para o nosso Ver Mais também. Gratidão. Bom retorno para o consultório. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado. Bom, gente, vamos de dicas agora? É isso mesmo. Eu tenho dicas para vocês diretamente